Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o BG com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês um top 10 dos maiores animes de todos os tempos. Sim, tivemos ao longo de anos e até séculos vários animes marcantes, incríveis, que mudaram totalmente a comunidade dos animes. E muitos deles hoje em dia acabaram, outros ainda são relembrados, outros tiveram continuação, mas não indiretamente, mas diretamente, e muito mais, galera. Hoje vamos falar dos 10 maiores animes de todos os tempos, e eu vou falar um pouco sobre esse anime e explicar o porquê eles são tão grandes assim, cada um deles. Eu acho que com certeza deve ter algum anime que você já assistiu ou que você gosta nessa lista, eu não tenho nem dúvida. Deixe nos comentários se faltou algum anime memorável. Eu não vou citar animes que estão no hype atual, tipo assim, Dan tá no hype. Sim, não posso citar, eu tô citando animes que foram os maiores animes de todos os tempos. Então são animes que são mais um pouco antigos e são lembrados até hoje como grandes animes e ainda tem uma comunidade gigantesca. Então bora pro vídeo e vamos nessa. Vamos começar aqui com o 10º lugar, com Fullmetal Alchemist. Eu acho que Fullmetal Alchemist foi um anime que saiu uma temporada e até hoje é lembrado. É um dos melhores animes que se tem. A dublagem incrível, tem Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é o principal, e tem o outro, mas o Brotherhood é o que todo mundo gosta. A história em si vai em torno de Edward Elric, que está em busca de recuperar o corpo do seu irmão e o seu braço e perna perdida por consequências dele. E esse mundo todo deles é um mundo focado em alquimia, assim, a troca equivalente, qual ele troca uma coisa por outra coisa, basicamente. Em si é isso. E ele é um alquimista federal. E a história toda vai em torno disso. Eles vão buscar a tal da Pedra Filosofal, que talvez seria a solução viável para ele. E é nisso que vai rolando em torno da Chaga. É um anime de uma temporada, não tem muito o que falar, é uma temporada só. É um anime muito marcante, tem momentos bem pesados que marcam as pessoas até hoje, até memes, até hoje são memes tão pesados que foram. Mas ainda assim, é um anime bom, é engraçado, é divertido. Não é um anime muito longo, porque só tem uma temporada e pronto, acabou. Até hoje não tivemos continuação, porque basicamente acabou. No primeira temporada, no começo, começa básico, mas no final realmente eles terminam fechando o arco total dele. Muito bem trabalhado, e você realmente se apega e gosta bastante. Tem bastante momentos marcantes e momentos tristes, criando uma das maiores obras. E lembrada até hoje como uma obra incrível. Eu nunca ouvi alguém falar mal de Fullmetal Alchemist. Eu nunca ouvi ninguém dizer, pô, Fullmetal Alchemist é ruim. Eu já ouvi dizer pessoas que não assistiram, mas nunca ouvi ninguém não gostar desse anime. É um anime incrível que todo mundo que assiste ama ele, por ser um anime muito bem feito, com uma história maravilhosa. No nosso nono lugar, vamos falar de Ataque aos Titãs. Sim, Ataque aos Titãs foi um dos maiores e mais incríveis animes. Principalmente pelo seu maior mistério e também porque foi um anime que teve um tempo de lançar uma temporada, para outro demorou até bastante. Ataque aos Titãs, quando começou, ele começou simplesmente com um anime no hype, beleza, ok e tal. Só que assim, ele é um anime que ele começou com proposta e várias perguntas pra gente. Quem são esses titãs? Como eles surgiram? Por que tem pessoas que viram titãs? Muitas dessas perguntas que fizeram um anime ter um hype ainda maior. Claro que atualmente já foi tudo respondido, já tá tudo certo. O anime acabou. Claro que o final dele não foi muito gostoso por muita gente, eu concordo também. Mas o anime em si foi um dos maiores animes de todos. Ele trouxe uma pegada totalmente nova, trouxe um shonen onde o personagem principal se torna realmente um vilão. Claro que tem outros shonens assim, mas do tamanho dele eu não vi nada do tipo. E além de tudo, ele trazia várias perguntas que ninguém conseguia responder, porque eram perguntas que eles não aprofundaram muito, porque a intenção dele não era que nós respondêssemos essas perguntas, eles queriam responder. E assim, querendo ou não, a primeira temporada e a segunda é bem focada, mas depois eles vão focando e vão respondendo as perguntas e deixando a gente muito mais desacreditado do que nós está vivendo. Coisas que nós achávamos que acontecia no anime, coisas que nós achávamos que era real, tipo, pô, só existe essa ilha, a última ilha, tipo, um apocalipse titã. Não era outra coisa. Então, tipo assim, muitas perguntas foram respondidas, e tanto pelo seu hype, personagem da obra, assim, muito bem feito, e sua história incrível, e muito mais, foi um anime gigantesco. Sim, Ataque aos Titãs é um dos maiores e mais incríveis animes já feitos, um anime que fez história. A próxima obra que vamos falar aqui, que é memorável e lendária, é Bleach. Nossa, Bleach era uma das maiores. Hoje em dia, eu acho que ele não bate com os 3 maiores, mas ainda assim, era uma das maiores e mais lendárias obras já feitas. Sim, Bleach.
Porque Bleach em si era muito grande para aquela época. Até hoje em dia Bleach é grande. Mas o Bleach em si ele perdeu um pouco do seu hype depois de um tempo sem lançar Bleach e tudo mais. E muito filler que ele também tinha. Mas pra eles cortaram o filler e ficaram um tempo sem lançar pro mangá não alcançar o anime não alcançar o mangá. Mas ainda assim é uma obra incrível. Até hoje, por também tá no seu arco final, muito memorável. E quando você fala de anime, você lembra claramente Bleach. Bleach é o quê? É um cara que basicamente ele é filho de uma Quincy com um Shinigami. Os Shinigamis são basicamente pessoas que vão até outro mundo e eliminar criaturas que são Hollows, são basicamente demônios, pessoas que morrem e viram demônio. Basicamente é isso, resumindo. E aí nessa história ele acaba se tornando um Shinigami também. E nisso tudo vai rolando a história. A história em si de Bleach é boa, ela lembra bastante o estilo de Naruto, até mesmo One Piece e tudo mais, só que é um pouco mais diferenciada. Ela é um shonen diferente, tanto pelo seu mundo, né, pô, mundo dos Quincy, mundo dos Hollows, mundo dos Fullbridge e etc, quanto pela quantidade de coisa que esse mundo sempre tinha para acrescentar. Ele acrescentava muita coisa. Muita coisa, é um mundo gigantesco. Bleach é uma obra incrível e é com certeza uma das maiores obras já feitas dos animes. Pra falar de anime bom, realmente, você lembra de Bleach. Com certeza você lembra de Bleach. Você lembra do Ichigo, você lembra de Bankai. Até quem não conhecia naquela época Bleach sabia sobre Bankai, sabia sobre a máscara de Hollow, que foi uma das máscaras mais lembradas dos animes todos, aquela clássica máscara de Hollow e tal, muito usada e tal. Mas além de tudo, Bleach só perdeu um pouco do seu hype depois de um tempo que ele parou e tudo mais, mas voltou ainda assim. Ainda hoje tem muita gente que ama e é com certeza um dos animes, e assim que acabar vai ser um dos lendários que acabaram. Eu acho que um outro anime que nós temos que falar aqui, que claramente muita gente lembra, e é um lendário sobre questão de anime de cartas, é Yu-Gi-Oh! Talvez você nunca tenha assistido Yu-Gi-Oh! Mas com certeza se falarem de anime de cartas vão lembrar Yu-Gi-Oh! Existem outros animes de cartas, mas o maior que se tornou Yu-Gi-Oh! E eu vou trazer um vídeo falando sobre o que aconteceu com Yu-Gi-Oh! E tudo mais futuramente, tá? Mas assim, Yu-Gi-Oh! Em si é um anime gigantesco. Sim, é um anime gigantesco. Hoje em dia ele já não tem o mesmo alcance que ele já teve, mas ele foi, com certeza, ele era pra ser um dos maiores animes se ele tivesse continuado do jeito que tava. É um anime baseado na história do Yugi, que ele resolve o Enigma do Milênio, e nisso ele nasce não. Basicamente tem momentos que incorpora nele o espírito do faraó, Aten, basicamente. Mas assim, galera, desde aquela época até hoje em dia, Yu-Gi-Oh! Foi o maior anime de card game que já existiu e é um lembrado até hoje. Até muita gente que lembra por ter assistido quando era menor. E muita gente ainda assim quer ter as 5 partes do episódio sendo memorável. Sendo o primeiro episódio dele um dos episódios de anime, primeiro episódio mais marcantes e mais lembrados de todos, assim, no geral mesmo. Porque o primeiro episódio é basicamente a batalha do Yugi contra o Kaiba, que ele usa as 5 partes do episódio, sendo memorável e muita gente gosta e ama, e até mesmo lendário mesmo, galera, sendo o primeiro episódio lendário. Porque tem muita gente que não lembra do resto do Yu-Gi-Oh!, mas lembra do primeiro episódio, e até hoje é reassistido várias e várias vezes. Tivemos um filme que saiu faz um pouco de tempo, já tá velho o filme, já, mas nem tanto assim. Tivemos um filme que foi basicamente focado na franquia principal, mas assim, no geral, em si, Yu-Gi-Oh! Foi e é até hoje o maior anime de card game. Claramente só a primeira temporada eu tô falando. Claro, teve GX com seu alcance legal, mas a primeira foi a maior, foi a lendária e um dos maiores animes que já existiu é Yu-Gi-Oh! Então, pessoal, o próximo anime que iremos falar daqui é um anime lendário e bem mais antigo do que vocês imaginam, Cavaleiro dos Zodíacos. Até hoje, Cavaleiro dos Zodíacos foi um dos maiores animes e um dos primeiros a chegarem lá no top dos maiores. Querendo ou não, Cavaleiro dos Zodíacos, resumidamente, é basicamente cavaleiros que usam armaduras lendárias baseadas nos signos que protegem Atena. Resumindo, é isso. O Cavaleiro Zodíaco em si, tanto por ter passado antigamente pra gente, quanto por ter sido muito popular no Japão, é um anime que até hoje tem alguns tem alguns lançamentos de algumas versões alternativas, histórias diferentes e tal. Mas assim, em si, o Cavaleiro Zodíaco até o momento é muito memorável. É um dos maiores animes já feitos até o momento, lendário. Nunca teve um anime que, tipo assim, chegasse ao trazer o estilo dele da maneira deles. Claro que ele era um anime de luta, mas eles trabalhavam também com outras coisas, mitologia e muito mais. É um anime incrível, muito bom, e é um dos maiores animes de todos os tempos, de dúvida. Você pode até pensar, pô, velho, eu nunca assisti Cavaleiro do Zodíaco, mas você sabe que existe Cavaleiro do Zodíaco. É isso, você sabe da existência dele. E ele é um anime bem antigo, então assim, é um anime antigo que tem uma popularidade que até hoje muita gente gosta, ama, lança figure, Funko, lança várias
conteúdos extras sobre o anime de tão, vamos dizer, de tão bom que ele é. Um dos maiores e mais incríveis que já houve de todos os tempos mesmo. O próximo anime aqui da lista é basicamente Pokémon. Eu acho assim, falar dos melhores animes de todos os tempos, não falar de Pokémon seria basicamente um xingamento pros animes, né? Porque Pokémon até hoje é gigantesco. Talvez Pokémon não seja pra você que é mais adulto ou adolescente, mas ainda assim Pokémon é gigante. Estamos falando de uma das maiores e mais incríveis franquias, tanto de card game, jogos e tudo mais, até mesmo do anime. Até hoje lança episódio novo dublado de Pokémon. Então sim, Pokémon é gigantesco. Já lá naquela época, Pokémon virou uma febre, mas até hoje é memorável, até hoje é grande. Muita gente viu o final da saga do Ash, viu a batalha final, a grande batalha do Ash. Muita gente viu e até hoje lembra de tão grande que é. Pokémon por anos e anos teve várias gerações e mudou, ainda continuou com Ash. Agora realmente Ash saiu, mas basicamente é capturar monstros e se tornar mais Pokémon. Resumindo o que é Pokémon, mas eu acho difícil alguém não conhecer essa franquia. Mesmo que você não goste, não curte, você conhece Pokémon. Então Pokémon é tão grande que mesmo que você nunca tenha assistido Pokémon, você sabe o que é Pokémon. Você sabe quem é o Pikachu. Se eu falar quem é o Pikachu, você sabe. Então ele é tão grande que ele foi totalmente a bolha dele. Até minha mãe, que pô, não assiste desenho, nem sabe o que é o Pikachu. Sabe o que é Pokémon? Então, tipo assim, tem muita gente que não assiste, nunca viu, sabe? E além disso, você pode ver que o anime é tão grande que, pô, tem um monte de lugar que vende produtos desse anime. Ah, camisetas de Pokémon, capinha de Pokémon. Então, é um anime que tão grande que tem até produtos extras em lugares que normalmente você não vê alguns animes. Então, sim, o Pokémon é gigantesco e enorme, galera. Eu acho que dificilmente em algum momento ele vai decair, tipo assim, no esquecimento. Mesmo se ele, vamos dizer, parar hoje, ainda assim vão sempre lembrar. Tanto não somente porque ele não é só um anime, mas tem jogo, card game e tudo mais, quanto porque é uma franquia gigante. Pokémon, o anime em si é gigantesco e o resto da franquia é. Não tô dizendo que é boa, perfeita. Eu acho assim, se comparar aos outros animes que eu citar aqui, eu acho que o Pokémon estaria em último lugar. Mas o tamanho que é essa franquia, o tamanho que é um anime de Pokémon, o quão grande é Pokémon, se parar pra analisar, ele é gigantesco. Sim, o anime em si é gigantesco. Tô falando gigantesco porque muita gente conhece, muita gente sabe quem é um Pikachu, muita gente gosta, tem gente que nunca assistiu, mas gosta, entende? Muita gente joga cartas, joga jogos, então assim, Pokémon, o anime em si, todo mundo sabe quem é o Ash, todo mundo sabe quem é um Pikachu. Então, resumindo, o anime é gigantesco. Um outro anime que é gigante, eu acho isso mais pela história do que próprio anime, é Death Note. Eu acho que Death Note, pra mim, foi um anime que marcou a minha vida, de verdade. E foi um anime que ele chegou com um intuito simples e entregou muito mais do que eu esperava. Death Note até hoje é uma das maiores e mais lendárias histórias de todos os animes. Isso aí já fez o Death Note chegar a um nível patamar gigantesco. Death Note tem um patamar muito grande mesmo. Death Note foi lançado há não sei quantos tempos atrás, mas muito tempo já. Death Note já é velho, mas ainda é lembrado. Num top 10 dos melhores animes de todos os tempos, com certeza tinha que dar Death Note. Tanto por ser sua história marcante, quanto porque é uma história muito bem escrita. Eu sei que depois da morte do L cai bastante o anime em si, mas ainda assim é um anime excelente. Um anime que você assiste, você ainda lembra do L, você ainda lembra do Kira, você ainda lembra de toda a história. É um anime muito marcante. E é um dos maiores animes, eu acho que não tanto... Ele não chegou ao patamar de ser conhecidíssimo. Ele é conhecido, sim, incrivelmente, mas ele é um dos maiores animes de todos os tempos pela sua história. Pela história bem feita e a qualidade espetacular. E é uma história que não é muito focada na ação ou no drama. É uma história de, vamos dizer, praticamente estratégia. Um tentando derrubar o outro, basicamente. E é de uma maneira muito bem feita. Muito bem feita. E com certeza, pra muita gente, é o melhor anime pra muita gente. E é o mais marcante, mais incrível de todos os tempos. Com certeza, pra muita gente, é sim. Mas Death Note, sem dúvida, é um dos maiores animes que já houve da história. Eu acho difícil, claramente não teve continuação, e eu acho que foi perfeito não ter. Teve uma light novel do Death Note, mas foi só isso que teve. Não tivemos um Death Note segunda temporada e terceira, mas eu até entendo, porque um negócio quando é bom demais, você não precisa ter segunda nem terceira temporada, deixa só uma temporada lá. Os 3 maiores animes, galera, eles são tão conhecidos porque quando você fala de anime, você lembra de um dos 3, de verdade. E eles são tão memoráveis que mesmo que você não assista, você não goste deles, eles são muito gigantescos. Eu ponho a ordem aqui pelo que eu imagino ser, tanto por... Eu acho que o terceiro lugar tem que ficar com One Piece. One Piece é gigante. Estamos falando de uma das maiores obras de quantidade de episódios, uma das maiores obras em quantidade de público, uma fanbase gigante, não somente no Brasil, mas no Japão, em tudo quanto é lugar, galera. One Piece é tão grande que a Netflix chegou e investiu não sei quantos milhões de reais num live action. Você acha que se o negócio fosse pequeno,
fosse meia boca, eles iam investir milhares e milhares de reais e tomam muito cuidado com live action? Claro que não. Porque teve filme live action de Fullmetal Alchemist, teve live action de Tokyo Ghoul, etc. Mas eles fizeram tudo mais ou menos. Mas live action de One Piece foi um dos maiores live action, um dos mais falados de todos. Não somente pela qualidade, tanto, mas também pelo público em si que gosta do anime. Entende? Então One Piece é gigantesco. No Japão tem muitas estátuas reverenciadas a One Piece. E quando você lembra de anime, você fala de anime, você lembra, com certeza você lembra de One Piece. Você com certeza lembra de One Piece. Entre os animes maiores, com certeza é One Piece. One Piece conseguiu uma fanbase gigantesca, conseguiu um público enorme. E é um anime que tá lá de 1998, ou antes e tal. E tem um público gigante. Até hoje, claramente não terminou. Isso é um ponto que claramente também faz ele se tornar tão gigante. Porque querendo ou não, ele não é um anime que certamente terminou. Mas ele é um anime qual conseguiu um público muito grande. E memorável, memorável mesmo. Segundo, nós vamos falar de Naruto. Não tô dizendo que Naruto é mais importante que One Piece, ou One Piece é mais importante que Naruto, mas eu acho que, assim, pra mim, assim, de início, o que marcou mais, assim, que eu conhecia mais foi Naruto do que One Piece, pra mim. Mas nessa parte, assim, os dois estão no mesmo patamar. Naruto em si é gigante. Não somente aqui, mas no mundo em si, tem muita gente que ainda é fã de Naruto, mesmo estando em Boruto. Muita gente não gosta de Boruto por causa que Naruto, entendeu? E é muito disso. Mas esse Naruto é muito grande. Naruto, mais que você não goste, pô, eu odeio o Naruto. Você já sou fã de One Piece, eu sou fã de outros animes e não gosto de Naruto. Naruto é gigante. Todo mundo conhece Naruto. Todo mundo conhece aquele menino loiro de olhos azuis que tem a Kurama dentro dele. Todo mundo conhece. Resumo da obra de Naruto. Basicamente, Naruto é um personagem, é um ninja, qual tem uma criatura dentro dele, uma biju, que é a Kurama, que basicamente tá dentro do corpo dele. Por causa disso ele sofre. Ele sofre por causa disso, basicamente, mas ele quer se tornar um Hokage e ser lembrado por todos, ser memorável e tudo mais. Resumindo, Naruto é isso. Resumo do resumo. Mas assim, a obra em si é muito grande, galera. Não somente no Japão, mas aqui no Brasil também é muito lembrado. Tem muita gente que ainda gosta. Você pode ver, tem lugares que tem bandana, tem referência a Katsuki. Pô, a Katsuki é gigantesca também. Pô, Naruto, referência a Naruto, referência a Kurama. Então você vai, onde você for, você encontra produtos relacionados a isso, entende? E além de tudo, você sempre vê, sempre, de vez em quando você vê alguém, sei lá, usando uma bolsa referenciando a Naruto, ou sei lá, usando uma blusa referenciando a Naruto, ou até mesmo o manto da Katsuki que se tornou a marca de Naruto indiretamente e tal. Além de ser um gigante, tanto aqui quanto no Brasil, quanto em todo outro lugar. Naruto é tão grande que não deixaram o negócio terminar e fizeram meter o Boruto. Sim, meteram o Boruto, porque o negócio era tão grande que eles falaram, pô, vai perder dinheiro nessa brincadeira, vamos meter Boruto. Dragon Ball, ele é o maior do que One Piece e Naruto? Não acho isso. Eu acho que os três estão no mesmo patamar. Eu não poderia dizer, números, mas os três, assim, quando você lembra de anime, você lembra desses três. Mas o Dragon Ball, ele veio primeiro. Então, assim, o pessoal conhece Dragon Ball há mais tempo que conhece Naruto e One Piece. E outra coisa, o Dragon Ball Z é mais antigo do que vocês imaginam. É 1998. Quando eu tava lançando One Piece, veio o Dragon Ball Z, entendeu? Mais ou menos nisso. Mas o que eu quero dizer é que Dragon Ball, depois de lançar Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, é gigante, velho. Lançou Dragon Ball Spark Zero, o pessoal comprou a rodo. Dragon Ball é um dos animes gigantescos e memorável. Todo mundo lembra de Dragon Ball. Mesmo se o cara não assiste mais anime, o cara não lembra. O cara lembra de Dragon Ball. O cara lembra de ter assistido o Goku Super Saiyajin 3. Ele lembra das batalhas do Goku. Então sim, tanto o Dragon Ball clássico, mas eu acho que muito mais o Z, marcou muito. E até hoje é um dos mais memoráveis. A morte do criador de Dragon Ball foi, tipo assim, muito... Como que eu posso explicar? Muito triste pra muita gente que gostava, que gosta do anime em si. E foi muito falada. Muito falada mesmo, a morte de um criador que nem é do Brasil, é do Japão, tô falando, foi muito falado. Quantos criadores de anime já devem ter morrido? Vários. O de Yu-Gi-Oh! Morreu sim, o criador de Yu-Gi-Oh! Morreu, mas foi tão falado? Não, falou um pouquinho, mas foi quase nada. Mas o Dragon Ball foi falado, tudo quanto é canal, tudo quanto é, até na TV e tudo mais falaram dele. Porque o cara é gigantesco. Sim, o cara é gigantesco. E além disso, a obra de Dragon Ball ainda continua. Muita gente, pô, o Dragon Ball Daima tá aí. Tem Dragon Ball, o pessoal tá pedindo nova temporada de Super, todo mundo quer. Temos Dragon Ball Spark Zero. Então, tipo assim, a obra em si, o anime em si, Dragon Ball é gigante. Que fez virar, trazendo várias outras coisas, como card game de Dragon Ball, vários jogos e muito mais. E todo mundo conhece ou gosta de Dragon Ball, sim, verdade. E às vezes eu tava conversando com um cara sobre, pô, você gosta de anime? Ele, pô, eu gosto sim. Aí o cara com a tatuagem de Dragon Ball, tipo assim, você fala, pô, velho, esse cara aqui não gosta de anime, não. Então assim, Dragon Ball é gigante. Do mesmo jeito que Naruto e One Piece. Eu acho que assim, One Piece eu acho um pouco menos, porque raramente eu encontro uma pessoa que diz, pô,
Eu sou fã de One Piece, tipo assim, de Naruto eu encontro a rodo, de Dragon Ball eu encontro a rodo, então, tipo assim, são animes muito gigantes. Muito maior do que a bolha do mundo de animes e tem. Eles explodiram fora da bolha. One Piece também. Só que eu acho que o One Piece explodiu um pouco mais, tanto por ele estar saindo dublado agora na Netflix. Mas esse Naruto, que tá sendo dublado, tipo, assim, anos depois do Shippuden lançar, tá sendo dublado. Como isso é possível? Eles dublarem e investirem dinheiro nas dublagens originais de pessoas parecidas pra trazer esse anime. Por quê? Tem muito anime aí que faz tempo que lançou e não tem dublado. Porque o Naruto é gigante. Dragon Ball, mesma coisa. Dragon Ball, pô, lança o Dragon Ball, mas logo vai ter dublado. Isso eu tenho certeza, eu não tenho nem dúvida. Então, sim, galera, esse daqui com certeza são os 10 maiores animes de todos os tempos.